Pessoas controladoras, parte 2. Olá pessoal, meu nome é Natana, eu sou psicóloga e esse vídeo é a parte 2 daquele primeiro vídeo que eu fiz sobre pessoas controladoras, como lidar com elas, como realmente a gente pode entender, compreender realmente melhor por que as pessoas são controladoras. Foi um vídeo que até hoje teve mais visualizações no meu canal do YouTube e eu acredito que isso está muito relacionado com o quanto que o controle realmente é presente na nossa vida. A gente tem muito a necessidade de controlar algumas coisas justamente porque a vida é muito incerta e essa incerteza traz muita angústia para as pessoas. Entender assim que a gente não sabe o dia de amanhã, que a gente não sabe como vai ser as coisas, se o que a gente está tomando enquanto decisão é correto, se vai dar certo, se daqui a pouco a gente vai ficar doente, vai ter um problema, se alguma coisa de ruim vai acontecer, é algo que, de maneira geral, deixa o ser humano muito angustiado e a maneira que muitas vezes a gente acaba lidando é tentando o máximo possível controlar isso, mesmo que muitas vezes isso foge da nossa capacidade, do que realmente está ao nosso alcance, mas a gente tenta como uma forma, ao meu ver, de se confortar um pouco com a situação. Tá? Então assim, é geralmente por isso que as pessoas têm muito essa questão de querer entender o controle, porque ele faz muito parte. Se a gente parar para pensar, todo mundo é um pouco controlador. Claro que a grande questão, ao meu ver, é a gente distinguir assim, o que é um controle aceitável, permitido e o que não é, o que a gente não pode aceitar, o que a gente não pode fazer enquanto pessoa. Então, a grande questão é entender assim, o que são controles aceitáveis. Já que a vida é incerta, é claro que às vezes a gente tem essa questão de planejar o dia, mesmo que podem acontecer imprevistos que vão dificultar a concretização daquilo que a gente planejou, mas acaba que a gente vai tentar planejar porque isso também é importante para o funcionamento da nossa vida, da nossa rotina. A gente precisa ter um pouco de controle e, ao meu ver, isso não tem problema nenhum. A gente cuidar da nossa saúde, a gente cuidar da nossa agenda, a gente cuidar realmente, vamos fazer algo preventivo, seja em termos de manutenção das coisas. Esse tipo de controle, beleza, é um controle que a gente pode ter, que não tem problema nenhum e que muitas vezes até é muito positivo na nossa vida, porque apesar da gente não controlar uma série de variáveis que envolvem tudo isso, pelo menos controlar um pouco vai evitar uma série de problemas. Imagina só se a gente nunca controlasse nada, se a gente vivesse assim, deixa a vida me levar. Obviamente que a gente teria muitos e muitos problemas por conta disso. Então, mesmo que podem acontecer imprevistos, coisas podem dar errado, algumas coisas na nossa rotina é importante a gente ter um certo nível de controle. A grande questão, então, é o controle que a gente não deve ter e que a gente também não deve aceitar os outros terem com relação à nossa vida. Que é a questão de vigiar, achar que a gente pode controlar o que os outros pensam, que eles podem controlar o que a gente pensa, impor a nossa opinião diante das coisas e realmente esperar que todo mundo aceite. Isso é muito problemático, gente, porque a gente daí acaba, se a gente é uma pessoa assim, invadindo a privacidade realmente da outra pessoa, ou se a outra pessoa faz isso com a gente, se a gente convive com pessoas assim, ela invade a nossa privacidade, ela desrespeita realmente os limites da nossa vida. Então, isso é um controle muito prejudicial e que, como eu falei naquele vídeo parte 1, realmente a gente faz muitas vezes, se a gente é uma pessoa controladora, é isso, porque a gente é muito inseguro e a forma que a gente demonstra a nossa insegurança, então, é tentar controlar porque a gente acha que isso vai proteger a gente, vai fazer a gente estar mais seguro com aquela pessoa. Então, eu controlo a vida dela, domino a vida dela, porque isso vai fazer com que, por exemplo, ela não me deixe, ela esteja ao meu lado e, consequentemente, me causar uma falsa sensação de controle. E então acaba que isso se torna muito ruim na vida das pessoas, ao invés de preservar a relação, muito pelo contrário, é uma das coisas que mais desgasta a relação, a gente achar que a gente pode controlar a vida da outra pessoa ou a gente permitir que a outra pessoa controle a nossa vida, tá? Então essa que é a grande questão que a gente precisa realmente ter esse discernimento quando se trata de controle. O que é permitido, que é esses exemplos que eu dei anteriormente, e o que não é, o que realmente invade a nossa privacidade, invade realmente
as nossas características, o nosso jeito de ser e que a gente não pode permitir que a outra pessoa faça e que também a gente não tem direito de fazer com as outras pessoas, tá? À medida que a gente se depara com uma situação assim, se a gente é a pessoa que está sendo controladora, a gente precisa realmente refletir, olhar para aquilo que a gente está fazendo e pensar assim, nossa, o que isso está falando sobre mim? Isso só está demonstrando a minha insegurança, não é a maneira correta de me sentir seguro, pelo contrário, só está afetando a minha relação com a pessoa, eu lidar dessa forma. E se a gente é a pessoa que está sendo controlado, realmente a gente precisa ter uma conversa franca com essa pessoa e falar assim, olha, não é assim, você precisa respeitar a minha individualidade, você precisa entender que essa tentativa de controle só tá fazendo mal pro nosso relacionamento, tá dando justamente o efeito contrário do que você pretende. Ao invés de você se sentir seguro, de as coisas estarem bem, só está fazendo mal pra nossa relação e afastando a gente, tá, gente? Então é isso que é muito importante realmente a gente refletir sobre a nossa vida. Espero que ajude vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam no meu canal no YouTube, acessem meu site www.moods.com.br, minha fanpage no Facebook, meu Instagram, que todos eles são canais onde que eu coloco uma série de conteúdos sobre desenvolvimento pessoal para auxiliar vocês no dia a dia. Um abraço e até mais!